Bom, a gente é do primeiro a um e a gente vai falar sobre relevos do Nordeste, beleza? E aí a gente vai ter as formas de relevo. Lá são duas predominantes, planaltos e depressões, e que está mais no interior, e planícies que está no litoral. E aí vai ter grandes áreas que formam chapadas, vão. E essas chapadas, depois disso tem o planalto, que vão ser formados pela erosão. Depois disso, a gente vai ter alguns destaques, são o Planalto de Borborema, Serra do Espinhaço, Chapadões e Chapadas, Grandes Depressões, Litoral Setentrional, Litoral Oriental, e aí algumas imagens para ilustrar isso, em ordem, como vocês podem ver. Depois a gente vai ter a origem do relevo. Do Planalto de Borborema, com as altitudes, uh, a umidade é impedida e as precipitações são barradas, assim, para que não avance pelo interior e ajuda com o clima árido, por causa que, como vai impedir a umidade, então o clima vai ser árido. E aí, o relevo é formado por montanhas e alguns vales e não tem grande fertilidade. Aqui na imagem do lado você pode ver os picos altos que vão formar os morros, que essa parte que está em destaque aqui dos Planaltos de Borborema é uma das mais altas. E aí aqui embaixo como é formado essas rochas. No próximo, a gente vai ter a Serra do Espinhaço. É uma cadeia montanhosa e ela vai se estender de Minas Gerais até o sul da Bahia. Aqui a gente pode ver uma corrente meio azulada que vai demonstrar isso pra gente. E ele é uma das únicas cordilheiras do Brasil, que se formou há bilhões de anos. Chapadões e Chapadas, a Chapada Diamantina está retratada aqui do lado, que é uma das mais famosas, entre aspas, assim, a gente pode dizer, do da Bahia. E aí, essa parte que a gente colocou aqui do lado na imagem. Mas tem outras também. É uma área elevada e tem um topo plano. Então, no topo ele é plano, só que embaixo tem as depressões, que vão formar as chapadas, tudo isso junto. E aí a gente vai ver as depressões, que é uma típica de lá é a depressão sertaneja, que é uma região semiárida com relevo monótono, suave e ondulado. E aí ele vai ter umas vertentes secadas por aí. E aí ela apresenta junto com ela uma chapada do Ariripe e da Serra dos Cariris Velhos. E aí vai formar tudo isso. E vai ocorrer em várias partes dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e em pequenas quantidades no Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Bahia, na extensão do Rio São Francisco. Nos Lençóis Maranhenses, que é outro exemplo, a gente tem o, uh, o rio que corre para baixo dos oceanos e depois ele vai ocorrer a sedimentação dos lugares, que é praticamente os ventos que trazem as coisas que vão sedimentando naquele lugar, formando aquelas areias. O sertão, o relevo da região é variado por planaltos, chapadas e serras. E aí o solo da região é pedregoso em grande parte e pouco fértil. Tem alguns lugares de brejo, de umidade elevada e onde os solos são mais férteis também. Aqui do lado dá para ver as extensões dos assuntos tratados até agora. A estrutura de tudo isso. As rochas, elas são cristalinas e tem umas unidades geológicas
com exceção das baías sedimentares. E as grandes bacias têm domínios de rochas sedimentares, situando no lado ocidental dessa região. O Nordeste cristalino, ele vai do sul da Bahia até o Piauí. E, com o tempo, a região ela foi submetida ao tectonismo. E aí teve as amplitudes elevadas em várias partes, fraturamentos e falhamentos. Também a gente teve alguns processos erosivos durante o tempo, e aí formando cristas, serras e relevos residuais por aí. Com a oscilação do clima também ajudou a formar várias rochas diferentes e várias rochas sedimentares ao longo do tempo. A economia. Apesar da região ela ter várias... tá acelerando, vamos dizer assim, o processo econômico dela está aumentando. Algumas indústrias que estavam antes no Sudeste estão migrando para o Norte, para o Nordeste, corrige. E aí, mas lá eles têm no meio Norte o cultivo de algodão e cana-de-açúcar e arroz. No sertão, por ser, mesmo sendo clima árido, ele vai ter a pecuária extensiva e algumas atividades agrícolas, onde tem brejo. No Agreste vai ter o turismo, que é a atividade mais econômica mais fluível, vamos dizer assim. E na Zona da Mata tem o turismo abrangente, produção de açúcar, o petróleo e a monocultura do cacau. E aí vão ser diversificadas essa economia desse local. Alguns dos problemas causados com o relevo, isto é, a depressão entre os planaltos, ocorre a falta de chuva, por causa que barra a massa de ar úmido e aí falta chuva. E com isso, a evaporação dos rios favorece com a precipitação em nível do local. E a latitude equatorial recebe mais raio solar, então é bem mais quente o clima lá. Os rios, eles são intermitentes ou sazonais, e eles secam em determinados períodos. Mas o Rio São Francisco é o principal recurso deles, porque é um rio que não seca de lá. Além de tudo, o clima e a massa de ar, a aridez, o problema político, natural e histórico, eles vão contribuir com a seca que ali vai apresentar. A solução que a gente bolou para isso foi que, mesmo sendo seco, lá vai ter os poços. Então, mesmo sendo um processo caro, tem como retirar a água do solo. Então, é um meio de reduzir a seca de lá dos lugares. Vamos dizer assim, lugares onde passam necessidade pode melhorar. E outro exemplo que a gente trouxe é a dessalinização. Mas é um pouco mais complexo, por causa que vai retirar água do mar para transformar em água doce. Isso é bem mais caro. Então, os poços são o que a gente mais recomenda. E é isso.